E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. Essa explicação de hoje chega até a gente graças a Ford College. Bom, hoje o nosso foco é desvendar, de uma vez por todas, essa teia complexa das permissões e dos padrões de acesso. A ideia é explorar exatamente aquilo que continua igual e, claro, o que muda radicalmente quando a gente faz aquela migração pesada da arquitetura IVM lá para o ambiente do SVM. Vamos lá? Beleza, vamos dar uma olhada no nosso roteiro? A gente vai passar por 6 pontos. 1. A segurança EVM versus SVM. 2. O modelo do EVM. 3. A abordagem do SVM. 4. Perigos no mundo real. 5. Solidity versus Rust Anchor. E, para fechar, resumo e próximos passos. Bom, na nossa análise anterior, a gente destrinchou aquele comportamento super complexo das falhas numéricas e de reentrância, lembram? Mas tem uma pergunta crucial que vem antes de tudo isso. Uma pergunta que é literalmente a base da nossa conversa de hoje. Afinal, quem pode mudar o estado? Porque parando para pensar, bugs de reentrância só causam estrago de verdade se o atacante tiver, logo de cara, a permissão necessária para alterar o estado daquele contrato. Senão, não passa de um susto. Então, começando pela nossa primeira sessão, a segurança IVM versus SVM, o contexto inicial. Uma mudança drástica de mentalidade aqui é absolutamente vital antes da gente começar a analisar os exploits específicos do SVM. Para a gente criar uma ponte com o que já vimos, a gente sabe que a reentrância quebra as invariantes do sistema por um tempinho, né? Só que os verdadeiros guardiões do portão, aqueles que realmente mandam em quem entra e quem sai, são as verificações de permissão. É aí que o bicho pega. Porque quando as nossas suposições sobre quem é o real dono da autoridade estão erradas, meu Deus, aquelas falhas numéricas que pareciam inofensivas acabam virando armas poderosíssimas, prontas para serem exploradas de jeitos que a gente nem imagina. E para a gente entender bem a diferença arquitetônica que vem pela frente, vamos para a nossa seção 2, o modelo do EVM, ou como a gente gosta de chamar aqui, o modelo do segurança de balada. Pensa no ecossistema do Ethereum. Lá, o conceito de proprietário, o famoso owner, fica ali super confortável dentro do armazenamento do próprio contrato. É tipo um segurança de balada gigante segurando aquela lista VIP de convidados, sabe? A autoridade é 100% centralizada. Aí, quando chega uma chamada externa, esse segurança, que é o nosso contrato, olha para quem está ali parado na porta e já checa direto com a lista que está no storage dele. Se o nome bater, o acesso é liberado na hora. Simples assim. Mas e quando essa execução rola lá no ecossistema da Solana? Aí a gente entra na seção 3, a abordagem do SVM, o modelo do bilhete criptográfico. É aqui que o paradigma vira. O esquema aqui muda completamente. Sai o segurança com a prancheta na porta e entra um sistema muito mais parecido com um bilhete criptográfico. No SVM, os programas não têm estado nenhum. A responsabilidade de guardar os dados é todinha das contas. Ou seja, a autoridade não fica escondida e centralizada na lógica do contrato. Ela é passada direto no pacote da transação, usando os sinalizadores que a gente chama de marcadores de assinatura. É literalmente um ingresso VIP que comprova que aquela conta tem a capacidade de fazer ação. E isso é validado de um jeito totalmente separado da lógica do programa. Uma baita mudança, né? E olhando para essa tabela, comparando as duas tecnologias lado a lado, a coisa fica super clara. Percebam que a primitiva de autoridade no EVM depende do storage interno e de quem fez a chamada. Já no SVM, o negócio depende das chaves de conta e daqueles marcadores de assinatura anexados à transação. O que isso significa na prática? Significa que o local onde a verificação acontece sai de dentro do código do contrato, antes de uma mutação, e passa a rolar logo na entrada do programa da Solana, checando os metadados com rigor absurdo. Até o estilo da delegação muda, sai de aprovações internas e vai para uma passagem super fluida de contas. E o que é absolutamente fascinante aqui é esse embate entre as duas filosofias de acesso. De um lado, a gente tem o IVM usando o controle de acesso baseado em funções, o RBAC. Sabe aquele modelo onde os administradores ficam paradões, estáticos e centralizados dentro de uma estrutura interna? Pois é. Do outro lado, o SVM aposta no acesso baseado em capacidades. Passar as referências de contas e os sinalizadores de assinatura já transfere os direitos na hora. É um modelo bem mais dinâmico, é quase como passar aquele bastão de poder no meio de uma corrida de revezamento. Bom, na teoria tudo é lindo, né? Mas vamos para a seção 4. Perigos no mundo real. O que acontece quando essas suposições do EVM são aplicadas de forma ingênua lá no SVM? Olha, se existe uma regra de ouro, aquela regra inquebrável para segurança no SVM, é exatamente essa da tela. Não assuma que a presença da conta equivale à correspondência de identidade.
Pessoal, é um erro super comum, mas super perigoso, achar que só porque uma conta está ali presente na transação e com uma assinatura válida, que ela é, num passe de mágica, a conta correta com permissão de proprietário. Não caiam nessa. Ignorar essa regrinha básica é pedir para cair em umas armadilhas bem tensas no mundo real. Tem muito desenvolvedor criando limites de confiança implícitos em chamadas entre programas, assumindo que uma validação aconteceu, quando na verdade nada foi validado. Tem casos que chegam a ser bizarros, onde fundos inteiros foram drenados de carteiras multisig. E por quê? Porque o programa simplesmente confiou de olhos fechados na ordem em que as contas foram fornecidas na hora da execução, ao invés de ir lá e validar cada chave explicitamente. Gente, é a mesma coisa que liberar a entrada na festa VIP para qualquer um, só porque a pessoa calhou de ser a primeira da fila, sem condições. E para a gente sedimentar isso de vez na cabeça, vamos para a nossa sessão 5, Solidity vs Rust Anchor. É hora do nosso confronto de código. Beleza. O ponto crucial quando a gente olha para a lógica do Solidity é essa tal da autoridade implícita. Como a verificação ali é bem simples e só exige que o chamador seja o dono, a execução acaba confiando 100% naquela conexão meio invisível entre quem chamou a função e a variável que está armazenada lá. E faz todo sentido, já que o próprio ambiente do EVM já faz todo aquele trabalho pesado de garantir que a identidade de origem é de fato legítima logo no momento da chamada. Mas aí a gente pega o avião e vai lá para o ecossistema Solana, lidando com Rust e Anchor. A história conceitual vira de ponta cabeça. Usar os marcadores de assinatura até verifica que um consentimento rolou, ok? Só que é absolutamente essencial extrair e verificar a chave de fato. O framework vai exigir que seja feita uma comparação manual super explícita da chave pública que foi fornecida com a autoridade que está salva lá bonitinha no estado do programa. E esse confronto direto na tela mostra muito bem onde mora o perigo. De um lado, aquela autoridade implícita do EVM, que deixa todo mundo bem confortável. Do outro, a necessidade vital dessa validação explícita no SVM. Se a gente esquecer uma única linhazinha de comparação de chaves lá no Rust, nossa, a gente abre uma cratera de vulnerabilidade gigante. Qualquer conta que assinar a transação acaba ganhando um passe livre. E esse é um vetor de ataque que, estruturalmente falando, simplesmente não existe do mesmo jeito lá no Solidity. Com todos esses perigos devidamente mapeados, chegamos à nossa reta final. Seção 6, resumo e próximos passos. Com a nossa mudança de mentalidade concluída, para facilitar muito a vida no dia a dia, a gente recomenda demais guardar esse checklist no bolso, principalmente na hora de portar aquelas lógicas do Ethereum para Solana. Passo número 1. Comparem as chaves públicas sempre de forma super explícita, sem exceções. Passo 2. É obrigatório validar as derivações de contas, as PDAs. E passo 3. Confirmem de forma muito rigorosa as restrições de mutabilidade das contas. É um passo a passo super simples, mas que salva projetos e mitiga a grande maioria daquelas falhas de acesso chatas na hora da migração. E para fechar nossa explicação de hoje, eu deixo uma reflexão bem profunda para todo mundo. Se uma única conta não validada tem o poder destrutivo de drenar um contrato inteiro, o que é que pode acontecer quando ecossistemas com múltiplos programas começam a interagir de maneira maliciosa na rede? Pois é, esse cenário super intrigante vai ser o palco da nossa próxima análise, onde a gente vai focar nas superfícies de ataque específicas do SVM. Queria deixar aqui um baita agradecimento pela companhia de todos vocês nessa análise e, claro, não esqueçam que a Ford College tem muitos outros recursos fundamentais sobre o Web3. É só dar um pulo no site deles, ford.college, para aprofundar ainda mais esses conhecimentos. Até a próxima explicação, pessoal!